Olá, pessoal. Estamos aqui com um grande jogador, foi campeão brasileiro em 81 pelo Grêmio, jogou em diversos times grandes como São Paulo, Vasco, Curitiba, é formado aqui na região, em São José do Rio Preto, jogando no Rio Preto, e é de Urupês. Muito bem-vindo, Wilson Tadei, muito obrigado pela sua presença. Muita alegria de o nosso primeiro podcast, a nossa primeira entrevista ser com você. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos aí à disposição. Eu sei que você deve ter muitas perguntas e, evidentemente, com o currículo e o tempo que eu já tenho de futebol, muitas coisas nós vamos poder discutir aqui e conversar numa boa. Perfeito, com certeza. A primeira coisa que eu queria saber é lá de trás mesmo, quando você saiu de Urupês para vir jogar bola. Você jogava bola lá em Urupês, como era? E aqui em Rio Preto, alguém te descobriu numa peneira? Você veio aqui fazer uma peneira? Como que foi esse começo da sua carreira? É até uma história interessante, né? Na minha cidade, a gente era o bambambam, né? Evidentemente que tinha outros lá também que tinham o mesmo futebol, mas não tinha o querer que eu tinha de ser jogador de futebol, né? Então... Que é muito importante. Exatamente. Numa dessas passagens, nós tínhamos aqui no Rio Preto, que é o Chalelão. O Chalelão, ele mexia com produtos farmacêuticos. E ele, na minha cidade, conversando lá com um amigo que era dona da farmácia, perguntou se tinha algum garoto bom de bola lá. Uhum. E essa pessoa, que é meu amigo até hoje, citou meu nome. Então, foram me chamar, eu estava até dormindo, era molecão, tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos. E eu saí correndo, né? Mas cheguei atrasado, já tinha ido embora, não esperou não. Mas deixou alguma coisa engatilhada, né? Depois, passou um tempo, ele conseguiu marcar um treino para mim aqui no Rio Preto. Eu vim fazer o teste aqui no Rio Preto. E aí o treinador era um Aldemar, jogou no México. Olha só as coincidências da vida. Aldemar, treinador que jogou no México, jogou no São Paulo, era o treinador do Rio Preto na época. E ele gostou de mim. Não sei o que ele viu, porque eu não fiz nada do que eu estava acostumado a fazer na minha cidade. Sim. Como que foi esse treino? Era uma peneira com muitos jogadores? Era só você e ele falando o que você tinha que fazer? Nada, eu fui treinar no meio dos profissionais. Ele botou lá para treinar. Mas é difícil também, com 15 anos no meio dos profissionais. Eu fui lá e mostrei alguma coisa, movimentação, aquele negócio todo. E aí o senhor que me trouxe, né, grande amigo também, o Neir, ele foi perguntar pro treinador: e aí, o que você achou do garoto? O menino tem qualidade, tal, né? E eu já achando que ele ia dar no meu meio. Mas não, o menino tem qualidade e tal, e foi legal, bacana. Nós vamos manter um contato e nós vamos mandar ele trazer aqui outra vez para ele treinar um outro dia. E assim foi. Uma segunda oportunidade, fui lá, treinei, não é? Já treinou melhor? Já treinou melhor, né? Mas você chega canhado, caipirão de cidadezinha pequena e tal, né? Rio Preto sempre foi referência, né? A região, né? E a gente treinou legal e tal. E aí já ficou combinado, como eu estava terminando o terceiro colegial, ficou combinado no começo do ano, de 71, isso foi em 70. E é interessante que foi pós-Copa do Mundo. O Brasil foi campeão do mundo na segunda-feira. Não, essa segunda-feira eu fui fazer teste na Ferroviária. Depois o Rio Preto veio mais para frente. Aí, beleza. Começo do ano eu vim para o Rio Preto. Aí fiquei 15 dias aí na casa do meu primo, o Valdecir, né? E fazendo teste, treinando no meio dos profissionais. Aí o treinador era o seu Carlos Alberto Silva. E o seu Carlos gostou de mim, entendeu? E aí já passou eu para a República. Já não dei mais trabalho para minha tia. Então ficou legal e assim foi. Isso em 71? Isso em 71, foi o início da minha carreira. Certo. E o Rio Preto ele estava disputando o AB? Era a segunda divisão. Sempre foi a segunda divisão, né? Depois que os anos passaram, atingiu a primeira divisão, tal, aquele negócio todo, né? E o Carlos Alberto Silva, depois também foi seu treinador em outras épocas também. O seu Carlos me pegou depois no São Paulo, né? Ele te levou para o São Paulo, não? Não, quem me levou para o São Paulo foi o seu Minelli. Rubens Minelli. O Minelli trabalhou aqui em 73. E nós somos campeão do torneio dos 10. Colocamos o Rio Preto na primeira divisão. Só que naquele torneio, no Campeonato Primeiro, nós jogamos só entre os pequenos. Não chegou a jogar contra os grandes. Sim. Entendeu? E aí o Rio Preto já caiu no ano seguinte, acabou rebaixando de novo e voltou à segunda divisão, né? Porque eram convidados, né?
Uhum. E ele treinava o Rio Preto? Ele treinava o Rio Preto. Olha. Seu Minelli, que ficou um ano aqui com a gente, treinando o Rio Preto. E foi muito bacana, né? O seu Minelli foi uma referência muito grande. Uhum. E aí, quando depois eu fui vendido aí pro Barretos e tal, aquele negócio todo. Então, antes você passou pela América. Passei pela América. O que aconteceu? Porque ali na minha pesquisa eu vi que o Rio Preto ele não jogou no ano de 73. E aí você estava no América nesse ano. Foi uma venda? Foi porque realmente o time não montou time e aí você foi jogar na América? Como foi? Em 71, quando nós iniciamos o trabalho no Rio Preto, eu tinha 16 anos, 17 anos, ia fazer 17 anos. O Rio Preto chegou nas finais daquele campeonato da segunda divisão. E nós fomos jogar em São Paulo. Naquela época ele jogava em São Paulo. Uhum. Né? Os 4 melhores classificados iam para São Paulo. E lá você jogava no Parque Antártico, no Pacaembu, tal, aquela coisa. E eu fui muito bem lá. Eles me lançaram ali. Uhum. O seu Carlos Alberto Silva me lançou ali, naquelas finais. E eu fui muito bem. E aí vários clubes grandes começaram a ficar de olho em mim. Uhum. Chegou uma época, chegou 72, o Corinthians veio atrás de mim aqui, queria me levar. E o então presidente da época, o senhor Anísio Haddad, não chegou num acordo, entendeu? Não deu certo a venda. E aí eles pegaram e me emprestaram para o América. Aí eu disputei o campeonato da... Porque o América estava na primeira divisão. Na primeira divisão, mas disputava o Paulistinha. Uhum. E naquele período o América ganhou a Taça dos Invictos, tinha 17 jogos. Que ficou 17 jogos invictos e aí era uma taça para quem ficava mais tempo invicto. Mais tempo invicto, Então a América bateu esse recorde e tal, e ganhamos a taça e tal. Nós somos vice-campeão naquele torneio, o campeão foi a Ponte, né? Então a América já estava na primeira divisão. A América sempre teve um time muito forte, né? E eu tive problemas lá, tive que fazer cirurgia do menisco e tal, fiquei 2, 3 meses fora. Então, o meu período de 7 meses de contrato, na realidade, foi 4, foi os últimos meses que disputava esse campeonato do Paulistinha, né? Que a gente acabou ganhando a taça. O Paulistinha é como se fosse a Copa Paulista atual. Exatamente, só os clubes pequenos. Né? Porque aí já brigava para a classificação para o campeonato da primeira divisão. Entendi. Entendeu? Então, o América sempre com um time muito forte, né? E conseguimos ali, foi muito bacana. Né? Depois, em 73, é que o seu Minelli veio e eu voltei para o Rio Preto. E aí nós disputamos o campeonato, subimos, tal, uma festa, Rio Preto, né? E foi só aquele ano, daqui do Rio Preto, o seu Minelli foi para o Internacional. Quando ele foi campeão lá, 74, 75, Sim. Né? Tudo pelo Internacional, né? E aí que surgiu a ideia de que, como lá no Sul o Internacional tinha muito jogador alto, saiu a comentário que o seu Minelli gostava só de jogador alto. Futebol não existe isso aí, né? Mas saiu, né? Mas nunca ele teve... Foi uma coincidência, ali do momento. Porque lá o time do Inter era um time gaúcho, era um time muito forte mesmo, né? E jogadores muito alto, né? Tanto meio-campista como atacante, laterais, enfim, o time era do Inter. O futebol gaúcho ele é mais forte, né? Mais ainda forte. Mais nessa época. Pessoal mais avantajado, né? Mas foi bom, o seu Minelli sempre foi uma referência muito agradável, bacana e nos ensinou muito. Depois eu fui para uma seleção e aí quando na volta da seleção, o pessoal da federação me elogiou muito e o Muricy foi junto comigo, o Muricy era jogador de São Paulo. Sim. E o Muricy chegou rasgando elogio também. Né? Então o seu Minelli já me conhecia, eu falei, vou trazer ele para São Paulo. E nessa época você estava no Barretos? Eu estava no Barretos, que já tinha sido vendido do Rio Preto para o Barretos. Na época, considerado uma das maiores transações do futebol paulista, de time de segunda divisão para segunda divisão. Olha. A quantia é altíssima. Aí legal. E aí vocês foram campeões do Paulistinha, no Barretos? Não, o Barretos não fomos campeão de nada. Nós fizeram um timão, como sempre, e chega na hora, a galera não consegue. E aí eu fui excursionar. Na volta, São Paulo foi e me contratou. E aí você foi para São Paulo, chegando lá com o Rubens Minelli. Com o seu Minelli, entendeu? Aí foi... E com o timaço de São Paulo, que tinha acabado de ser campeão. Não, e o São Paulo tinha sido campeão brasileiro, 77. 78, disputou o Campeonato Paulista com o Santos, né? Que terminou em 79. E eu tava nessas paradas aí, já tava entrando nos jogos do São Paulo. Você começou mais como reserva, entrando? Sempre como reserva. E aí entrava no lugar de quem ali daquele time? Ali entrava às vezes no lugar do Neco, às vezes no lugar do Dario Pereira, que o Dario na época ele era meia. O Dario não era zagueiro.
Ele foi voltando depois. Aí que passou mais 2 anos com o Dario, e o Dario teve muitos problemas no São Paulo. Ele se lesionava assim, no aquecimento. E aí eu entrava, entendeu? Então, aí teve um processo de recuperação e tal. Aí começaram, depois que eu saí, que eu fui embora para o Curitiba, aí que trouxeram o Dario Pereira para quarto de zagueiro, se tornando um dos maiores zagueiros. Aliás, eu trabalhei com quase todos os uruguaios aqui no Brasil. E todos eles excelentes quartos zagueiros. Quartos zagueiros não tem para ninguém. Eles são os melhores. E aí, no São Paulo, você tinha vindo para um time que tinha acabado de se tornar o campeão brasileiro, né? E aí, como foi lá a pressão, a diferença, né, de sair de um Barretos para um Morumbi lotado? Como que é essa parte? Não, isso aí foi muito tranquilo, né? Eu gostava do desafio, eu nunca tive medo do desafio, entendeu? E eu queria jogar, entendeu? E aquela ânsia de querer jogar e tal. Que ainda é jovem, né? Querendo mostrar serviço. Exatamente. Você chegar num time grande e perder essa oportunidade, não estava na minha cabeça aí. Eu tinha a cabeça voltada para aquilo, entendeu? Às vezes dava entrevista, mas como é que é? Eu falei, não, se o São Paulo não for me usar, eu vou embora. Eu vou para um outro time, aí outro clube grande que vai me dar a oportunidade de jogar. Eu quero jogar, eu tenho que jogar. Senão eu não quero só passar pelo São Paulo, passar pelo São Paulo e... Não, você passou, você não jogou, né? Então eu tinha muito isso aí, eu tinha uma personalidade muito forte, eu não tinha medo das coisas, eu gostava do desafio e tá lá dentro. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, né? Nós disputamos o título com o Santos acabou sendo campeão, que eram os meninos da Vila na época, baita do time do Santos. Foi logo pós-Pelé, né? O Santos era muito bom, o São Paulo também, o São Paulo tinha um timão, tá louco? Mas a gente não conseguiu, o Santos foi campeão. Passou um tempo, eu fui emprestado, fui vendido para o Curitiba, do São Paulo. Aliás, todos os clubes que eu passei, eu nunca fui emprestado, sempre fui vendido. Ah, é? Porque então, depois você volta para o São Paulo. Eu não volto mais para o São Paulo. Do Curitiba, eu estreiei no Curitiba contra o Grêmio. E já estreiei fazendo gol. Acabou o campeonato, o Grêmio veio atrás de mim. Aí o Curitiba não quis me vender, né? E tive que esperar o regional. Aí o regional nós chegamos até lá as quartas na semifinal, mas não fomos para a final. E aí o Grêmio veio atrás de mim, de novo, e aí me levou emprestado. Levou emprestado, em 3 meses o Grêmio foi campeão gaúcho com o Grêmio, o Grêmio contratou em definitivo, né? E aí fiquei lá mais... Agora, voltando um pouquinho, ali no São Paulo, tinha saiu o Minelli e entrou o Carlos Alberto Silva, que já tinha sido seu treinador. E aí você pegou e ficou ali jogando, disputando posição e não conseguiu garantir, né, a titularidade e saiu. Eu li isso aí na pesquisa, questão de que teve alguma rixa, alguma rusga com o Carlos Alberto nesse momento, assim, por ele ter sido seu treinador no Rio Preto e depois você não ter conseguido encaixar, ou ele não ter te encaixado no time. É isso mesmo? Não é? Como que foi essa passagem? Não existe rusga entre eu e o seu Carlos Alberto Silva, até porque o seu Carlos foi o segundo pai para mim. O seu Carlos aqui em Rio Preto, nesse ano de 71, ele queria ver meu boletim. E o meu primeiro bimestre era tudo vermelho, entendeu? E ele queria arrumar professor particular, e eu garanti para ele que eu ia estudar e que as minhas notas iam ser tudo azul. Né? E, de fato, tive que apresentar no outro bimestre o boletim para ele, e, de fato, estava tudo azul mesmo. Entendeu? Então, eu cumpri aquilo que prometi e fiquei estudando. Isso enquanto já era jogador? Já era jogador, daqui do Rio Preto da Bahia. Eu tinha 17 anos. Era comum isso, né? Agora que não é comum dos jogadores se doarem para os estudos enquanto ainda estão na base ou já se profissionalizando. Acho que atrapalha. Não atrapalha não, dá para conciliar sim. Né? Então eu consegui, entendo bem, e eu e o seu Carlos sempre nos demos bem, porque todas as vezes que eu fui jogar em Belo Horizonte, ou como jogador ou como treinador, lá estava o seu Carlos Alberto no hotel para bater um papo comigo. E o mais bacana de tudo, nas últimas vezes, antes dele falecer, ele ficou mais ou menos comigo lá umas 2 horas. Aí ele se despediu, tal, foi embora, passei pela portaria, né? E o gerente falou assim, tá com moral, hein? Ele não fica nem meia hora com ninguém aqui, não. Você fica 2 horas, por exemplo, porque ele é meu pai. Entendeu? Então, o seu Carlos, meu eterno agradecimento
por ter me iniciado, né? O seu Minelli, que me ajudou muito a chegar no time grande. Então a gente é muito grato aos treinadores. Esse conversa de que brigou, então isso é conversa... Papo de jornalista. Papo de jornalista, não tem nada a ver. O jogador, quando ele não joga, se ele tiver a personalidade que vai embora, não tá, ficar na zona de conforto, aceitar a reservinha lá, então ele fica lá. Depois é pior. Não. Teve a chance, eu vazei. Não tinha conversa, não, mas foi uma oportunidade boa no Curitiba. Cheguei jogando contra o Grêmio, em seguida o Grêmio me contratou. Você foi pro Coxa com o seu Mário Juliato. Mas o Escurinho estava no Curitiba, né? O Escurinho estava no Curitiba. Que tinha acabado de sair do Internacional, foi para lá. E aí você jogava mais como um meia de armação. O Escurinho, na realidade, nós fomos juntos, ele estava no Palmeiras. Ah, ele estava no Palmeiras. Já estava no Palmeiras. E o Palmeiras foi para lá. Então foi eu do São Paulo, o Escurinho do Palmeiras. Nós chegamos juntos na segunda-feira. Na quarta jogamos contra o Grêmio. E aí empatamos 2-2. 2-2. 2-2 e eu fiz o gol. Né? De cabeça também? Porque eu vendo... Gol de cabeça. Vendo teus golzinhos ali no YouTube, meu Deus, só gol de cabeça, caramba. Eu entrava, com 1,70 m de altura, eu entrava lá, eu entrava ali nas costas, entre o zagueiro e o lateral, né? Uma outra coisa que eu li, e aí eu fui procurar esse gol, eu encontrei contra o Grêmio Maringá. Você faz 2 gols e um deles falam que é um dos mais bonitos da sua carreira. E aí eu fui vendo outros gols, falei, não, mas esses gols são muito mais bonitos que esse gol. O que ele teve de especial? Por que a galera fala isso? Ou é só... O jogo foi 3-1 para nós, né, lá no estádio do Couto Pereira. E o Aladim, ele punha a bola onde queria, né? Então ele falava, bem aqui que eu vou botar a bola ali. Eu fui, eu meti a cabeça e fiz o gol lá no ângulo, né? Então foi um gol bonito. Um dos gols mais bonitos que eu fiz foi um passe que eu dei contra o Flamengo na semifinal. Esse aí, sensacional. Esse eles dizem que é o gol mais bonito do Maracanã. E a construção, né? O gol é meu, e a jogada é minha. A construção, você de costas toca, exatamente. É o Escurinho que levanta de depois? calcanhar, o Escurinho domina a bola no peito, dá um passe de coxa, e o Luiz Freire... Nossa, dá um voleio, golaço, né? Nossa, lindo. Agora, o gol mais bonito que eu fiz foi lá em Foz do Iguaçu, em Toledo, contra o Toledo. Entendeu? Eu recebi uma bola em profundidade, no bico da grande área, assim, reto. Entendeu? E tinha um zagueiro que acabou jogando comigo depois no Internacional. Isso no Curitiba? Isso, eu no Curitiba e o menino no Toledo. Depois nós jogamos junto no Internacional. Ele era muito bom jogador mesmo. Fugiu o nome aqui agora, mas gente boníssima, tenho o maior apreço por ele. E ele o tempo todo me marcando. Aí fizeram o lançamento e ele não alcançou a bola. Não minto, o outro volante não alcançou a bola. Não foi ele que veio, ele não alcançou a bola, e a bola passou por ele. Aí veio o zagueiro do bico da grande área, assim, eu chapelei o zagueiro assim, em diagonal para dentro. E meti um sem pulo, a bola lá no outro ângulo. Por cima, assim, de cobertura? Não, sem pulo mesmo, assim, a bola caiu lá no outro ângulo, do outro lado. Coisa linda, né? Será que tem gravado? Sei, eu vou procurar, hein? Tem, na Bandeirante você acha. Eu vou procurar, na Rede Bandeirante você vai achar esse gol. Contra o Toledo, 1900, você fez contra o Corinthians. 1980. Também pelo Curitiba. Curitiba contra o Corinthians. Pelo Curitiba. É um gol que de eu faço fora da área, fora da área. Uma paulada. Eu falo que esses gols é uma vez na vida, outra na morte. Nunca mais acertei um chute daquele. Só pro lado. Mas foi também um golaço, né? E repercutiu muito. Fazia gol contra o Corinthians, contra o Flamengo, da Ibope. Sim. É por isso que todo mundo quando joga desses times correm pra caramba, joga, é sempre muito difícil pra eles, pro Corinthians. Mas se você não correr, não jogar contra o Corinthians, você leva de 3, 4, 5 e passa vergonha. Né? Então, e todo mundo tem uma gana maior de jogar contra esses times de massa, exatamente. Justamente porque sabe que vai ser falado, né? Vai estar na boca do povo. Só que tem que jogar contra ele, depois que se estiver lá, também jogar. Sim. Ter personalidade para jogar, encarar, não ter medo. Não ter medo de torcida, ter medo de imprensa, ter medo do companheiro lá, é tudo igual. São Minelli falava isso para nós. São Minelli falou assim, olha, a diferença de vocês para os jogadores das grandes equipes é a mídia e o 0 na frente. Entendeu? Quando vocês ganham aqui 5 mil, que é 3-0, eles ganham 5 milhões. Que é 6-0 e mais 2 lá que tem esses complementos aí e tal. Entendeu? E eu pude comprovar isso aí. Porque depois que eu trabalhei com o São Minelli em 73 aqui no Rio Preto, e ele me levou para o São Paulo, do São Paulo foi uma sequência. Curitiba, Grêmio, Santa Cruz, Guarani, Internacional, Vasco e o futebol mexicano. Eu, na mesma situação desses jogadores. Porque eu jogava no nível deles. Não é? Então,
eu realmente vi que era isso mesmo, ele tinha razão. E foi um grande salto esse. Essas são as coisas que eu não esqueço. Essas são as coisas que se aproveita do treinador. Quando o treinador faz essas colocações. É isso que é importante para você. Porque o treinador não vai ensinar você a jogar futebol, como eu também não tenho a pretensão de hoje, como treinador, ensinar alguém a jogar futebol. Eu só mostro o caminho para ele. Sim, perfeito. Entendeu? Eu mostro o caminho para ele, cabe a ele decidir, sim ou não, livre-arbítrio. Se ele fizer as coisas do jeito dele e dar certo, ele fica. Parabéns. Se ele não fizer, é uma maneira que eu mato. Você não quer fazer, então você sai. Vai, põe um outro lá que queira fazer. Entendeu? Então, o jogador ele tem que ter personalidade. Porque a gente tá cansado de ver jogador, faz um golzinho, põe a mão no peito aqui, eu sou eu sou bom, eu sou o quê? É nada, o treinador que faz tudo para ele. O treinador faz tudo para ele, então tem que parar com essa mania de bater no peito que eu sou o bambambam, é nada. Sim. Entendeu? Até porque você não joga sozinho. Né? Costumamos dizer que a Argentina foi campeão no México, o Maradona ganhou sozinho. Ganhou sozinho. Tinha 10 correndo para ele. Sim. É que ele tinha força e habilidade para fazer aquelas jogadas individuais. E aí aproveitava todo aquele talento dele. Como faz o Messi hoje no Barcelona. Você assiste o jogo do Barcelona, você não vê o Messi. É muito raro o Messi dar um combate a alguém. Sim. Ele só está ali de espreita. Sempre jogando lá. E você vê a diferença dele no Barcelona e dele no PSG. O quanto muda, né? Readaptação. Futebol, toda vez que você muda, você tem que provar que você é aquilo. Entendeu? E aí não é fácil, não. Sim. Porque é outros jogadores, é um outro contexto, entendeu? Uma outra dinâmica, enfim. Só para finalizar essa passagem do Curitiba, na parte da disputa da semi com o Flamengo, vocês perdem de 2-0. Como que fica a cabeça para ir enfrentar o Flamengo? Era lá, né? Perdeu em casa e foi para enfrentar o Flamengo lá, tendo que virar um resultado de 2-0. Vocês tinham assim, não, dá, a gente consegue, tem possibilidade, ou já tava meio, vamos lá jogar para ver o que vira? Não, o time do Curitiba era um time muito bom. Nós tínhamos um ataque, um meio de campo muito forte. E a gente foi para o Maracanã, claro, que sabendo que a dificuldade ia ser para reverter um resultado, né? Mas aí... Que era o time do Zico, né? Então era... 20 minutos de jogo, 2-0 para nós. Sim, um gol seu. Gol meu e o outro gol do... Eu agora Aladim. não me recordo quem foi. Do Aladim, entendeu? E esse gol foi interessante porque a jogada... Ela começou comigo tal, e jogou pro escurinho lá, e eu entrei pro lado de cá, e o escurinho me jogou na cara do goleiro. E ele me disse, vai! Né? Vai, porque ele já conhecia o Raul, e ele falou assim que o Raul não gostava de dividir bola com coisa. E eu realmente ganhei a bola do Raul, antecipei o Raul e fiz o gol, né? Então foi um lance interessante isso aí. E esse jogo 2-0, né? A gente marcou bobeira em algumas situações ali, perdeu umas bolas no meio de campo. Hoje em dia, naquela época, como hoje, o futebol não mudou tanto assim, não. Mudou só algumas coisas, depois a gente vai poder comentar sobre isso aí. Mas perdemos a bola na intermediária, aí é fatal. Se o teu time está aberto, se o teu time está aberto, não dá para chegar. Naquela época o Maracanã era 108, era isso. Sim, grande, lotado, era grande. E tinha ali mais de 100 mil pessoas no estádio, coisa linda. Quando eu fiz o gol, uma coisa que me chamou muita atenção foi o silêncio do Maracanã. Sim. Rapaz, isso aí, para um jogador de futebol, a coisa mais linda que tem quando ele faz o gol é o público, né? Mas ele só tinha torcida do Flamengo. Contra, né? Então também é lindo, mas é o inverso, né? Em vez da explosão, é a implosão. Ficou aquele negócio assim, cara, você só ouvia o meu grito, né? Daquela, né, volúpia de comemorar, né? Sim. E foi bacana, foi muito bacana esse momento aí. Foi um golaço, foi um gol muito bonito. Era uma triangulação que nós fizemos. Foi muito bonito. Saiu ele na cara do goleiro. Exatamente. E deu o toquinho pro lado. E aí, ganhando de 2-0, toma a virada. Toma uma virada em 8 minutos, tomamos 3 gols. E aí depois ainda tem o futebol arte para fazer aquele golaço. Exatamente, aí deu aquela coisa, quase até. O juiz era o Rosa Martins. Ele é gaúcho, eu tive há uns 5 anos atrás lá no Grêmio, e ele estava. Ele comentou, nunca me esqueci daquela jogada, daquele gol. Nossa, mas isso é muito bonito. Eu falei, Rosa, muito obrigado. Quando eu vi, eu mandei para todos meus amigos. Falei, olha isso aqui, bota no minuto 4. Meu Deus do céu, que golaço. Gol muito bonito, realmente foi um golaço. O seu passe me lembra um pouco, o seu é mais bonito, mas me lembra um pouco do Danilo contra o Boca.
que ele, do Corinthians e Boca na final, que ele toca de costas pro Sheik e vai. Eu falei, nossa, lembra assim... lembra um pouco, é isso mesmo. O saber que tá atrás, quem tá entrando e tocar já pra pessoa. Mas aí tem por isso que o futebol, o nego fala, marca aqui, marca ali, fecha aqui, fecha tudo. Mas pro talentoso sempre tem espaço. Sim. É um jogador inteligente. Quando a gente fala a diferença de um jogador pro outro, craque para um jogador que é craque, mas não é craque, entendeu? É a inteligência. É a improvisação do jogador, entendeu? Não tem como que o zagueiro marcar um tipo de jogada dessa aí. Ele não espera. Ele não imagina que você vai meter um calcanhar, ele não imagina que você vai abrir a perna, ele não imagina que você vai dar um corte, pegar ele no contrapé. Tem tantas alternativas de jogar futebol, o drible. Agora, você precisa se especializar, você precisa treinar, você sozinho, pegar uma bola e treinar sozinho, ou pegar um companheiro, vai aqui, pra você dominar, pra você... entendeu? Então, é tudo uma questão de quem gosta de ficar no campo depois do treino. Porque você faz o treino que tem que ser feito. Agora, que é o coletivo, né? É o futebol, é o trabalho físico, ou academia. Você treina o que você tem que treinar. Depois, você tem a possibilidade de você mais um ficar no campo. Mais meia hora. Em meia hora você faz todas essas coisas. Entendeu? Ou meia hora antes. Entendeu? Enfim, sempre tem tempo, né? Mas eu costumo às vezes dizer hoje que o jogador parece industrial, ele tem indústria, ele acaba o treino, ele já vaza e se manda e não tem mais coisa pra fazer. Onde vocês vão? Não fica, né? Então, essas coisas que a gente tá vendo aí hoje. Teve uma frase bem forte do Edmundo, que ele fala que o jogador ele fica 2 horas pra fazer uma tatuagem, é assim, fica 2 horas facinho. Agora 2 horas pra ficar treinando um pênalti, uma falta, alguma jogada diferente, o cara some e não quer nem saber. E dá diferença, viu? Só pra gente, só pra rapidinho assim, os 2 anos que eu fiquei no Gama como treinador, eu treinei todos os dias, nos 2 anos que eu fiquei lá, pênalti. E era um pênalti só, não dou chance para segunda. É um pênalti só. No jogo o juiz não vai voltar. É um só, então você bate um bem. Acabava o treino, os caras começaram a acostumar, eles já iam direto pro campo, gol, e ali. E virou aquela competição. Eles e o goleiro, né? Eu já sei onde você bate, que negócio. Eu falei, não muda, treina, porque o cara que vai jogar a conta não tá vendo você treinar. Sim. Você entendeu? E aí você que tem, né? Livre-arbítrio, você pode mudar, mas se você quiser, mas. Ali na hora, né? Você viu o goleiro então, mexendo. Treinava todo dia. Acabava, todos treinavam. Todos treinavam. Os 30 jogadores que tinham, os 30 batiam um pênalti. Até o goleiro batia? O goleiro não. Só o goleiro pegando. Os goleiros pegando, entendeu? Aí, o que aconteceu? Chegou no segundo ano, na disputa com o Brasiliense, nós ganhamos o jogo de 2-0. Nós tínhamos perdido 3-1 no primeiro jogo, ganhamos e tinha que ganhar 2-0. Ganhamos de 2-0. Difícil tirar um resultado desse. Tiramos 2-0 e quase ganhamos no finalzinho ainda. Fomos para os pênaltis. Eu disse para meus jogadores, vocês vão lá e fazem exatamente o que vocês treinaram. 1 ano treinando. 2 anos treinando. Já foi em 2020, então? Já foi em 2020, entendeu? O que aconteceu? Não chegou nem bater o último pênalti. Nós já fomos campeão antes do Nunes bater. O Nunes não erra pênalti. O Nunes é perfeito. Era o melhor. Não. E Nunes, é isso mesmo. O Nunes é um dos melhores do Brasil e do mundo. Não erra pênalti. Nunca ouvi ele errar pênalti. Nos treinamentos, às vezes, ele errava. E eu cobrava dele. Vi você perder um pênalti. Ficava bravo e não dava a segunda chance. Sim. Só no outro dia. Entendeu? Então nós acabamos sendo campeão. E sempre campeão. O melhor batedor é o quinto mesmo, para finalizar. É o finalizar. Ele não precisou nem bater. Fomos campeões ali, uma festa, entendeu? Porque revertemos uma situação difícil, mas treinamento. Sim. E você batia pênalti no profissional? Não, eu bati pênalti, errei, não quis mais sair fora disso aí. Importante? Era pênalti importante? Todo pênalti é importante, né? Gol, define um jogo, entendeu? Mas nunca numa final, assim. Não era um jogo, assim, especial. Às vezes eu tinha umas coisas assim, eu ia bater um escanteio. Eu não batia bem, eu dava chance pro outro ir lá bater. Se ele batesse melhor, segue você. Eu não tinha essa vaidade de... não. O meu negócio era dentro do campo, lá, jogando, correndo, entendeu? Então... incansável, né? Marcando que nem... Ali eu era. Eu tinha fôlego. Eu me lembro quando no Rio Preto, 71, o Beto, bom de bola, jogaram o Cidinho e o Beto. Nós fomos jogar as finais em São Paulo. Quando definiu o seu Carlos que eu ia jogar, ele estava junto com o seu Carlos Alberto no quarto. O seu Carlos chamou ele e ele definiu. Aí ele me pegou, vamos dar uma voltinha aí. Aí nós saímos para o centro de São Paulo ali, pela Conselheiro Nébias,
a Avenida São João, tá? Vamos dar uma voltinha. E ele aqui, na minha cabeça. Eu tinha 17 anos. Sim. Não, porque não sei o quê. E a pé isso? A pé, nós dois. Eu nunca me esqueço aí. Eu até comentei com ele esses tempos atrás, aí, nas festas do Rio Preto que fizeram aí. E beleza, foi jogar lá. Estamos jogando. Primeiro tempo ali, vai aquela. Eu correndo. Segundo tempo, eu correndo. Ele, cadê? Segura um pouco, que senão você vai cansar. Eu tenho fôlego para mais 90. Que cansar o que eu queria era ainda correr. Ainda vai com 17, pô, com 17 aninhos eu queria era correr. Nossa Senhora, uma delícia. E eu sempre segui essa risca. Já no fim de carreira, com 37 anos, em algum lugar que eu joguei, entendeu? Que foi a Jalesense, tinha um garoto lá de 20 anos. A minha estreia foi aqui em Tanabi. Eu falei pro menino assim, aos 20 minutos do segundo tempo, eu não vou pedir para sair, eu não estou aguentando voltar, mas volta para mim aqui esses 20 minutos, corre para mim aqui, próximo jogo você não precisa correr para mim, eu corro para você. E aí foi? Opa, dito e feito. A hora que eu falava uma coisa, um abraço. Não tinha... Não, eu corria para você. Eu com 37 corria mais que o de 20. Era próprio, era da minha natureza. Né? Na minha cidade de Europeias, eu praticava vôlei, eu praticava basquete, eu praticava handebol, eu praticava futebol de salão, eu praticava atletismo, eu praticava ginástica olímpica. Era o dia inteiro Eu só não fiz esporte. natação na minha cidade porque não tinha piscina. Senão eu teria feito natação também. Fui aprender a nadar na faculdade. Entendeu? Então, eu já... E você fez faculdade também? Fiz faculdade de educação física em Catandu, sou formado em Catandu. Nunca exerci a profissão de... Mas jovem ou pós? Não, jovem, com 20, 23, 21 anos, 22 anos eu estava formado. Nesse período entre Rio Preto e Barretos? No Rio Preto eu me formei, entendeu? Por isso que eu saí do Rio Preto, porque eu dizia para eles, se vocês não me venderem agora eu vou parar, eu vou dar aula. Aí tinha profissão, né? Mas não ia parar, né? O futebol estava dentro de mim, na minha alma, e era a coisa que eu mais queria na minha vida. Apaixonado. Só tenho que agradecer o futebol, graças a Deus, maravilha. E aí, voltando um pouquinho para o Coxa, saindo do Coxa, você foi emprestado para o Grêmio, ganha o Gauchão contra o Inter. Contra o Inter. E jogou a final? Joguei a final, entendeu? Eu cheguei jogando no Grêmio. Né? E pegando já o Baltazar, que era artilheiro sem parar, todo o campeonato era artilheiro. O Baltazar estava ali e tal, mas ainda não tinha se consolidado, não. O Baltazar ia se confirmar no outro ano, né, no Campeonato Brasileiro e tal. Que acontece na decisão contra o São Paulo, ele errou um pênalti lá contra o São Paulo, lá no Olímpico, na final. Entendeu? Já em 81? Já em 81. E o São Paulo fez 1-0. Então, foi o primeiro tempo, terminou 1-0. A imprensa todinha em cima do Baltazar. Né? Aí o Baltazar falou assim, por isso que ele é artilheiro de Deus. Ele comentou, quem sabe Deus está me esperando para algo de melhor aí na frente. E justamente ele vai e faz o gol do título. Entendeu? Então, aí virou artilheiro de Deus por causa dessa declaração. Deus quis, né? Deus quis que ele fizesse um dos gols mais bonitos que ele fez na vida dele. Aliás, ele fez cada gol que eu vou dizer uma coisa possível. Por isso que eu não discutia com o centroavante. Centroavante, eu falava para ele assim, eu não vou falar, vocês fazem cada gol que é inacreditável. É só os 6 mesmo para fazer. Com essa ruindade dos 6 aí, vocês fazem cada gol belíssimo, coisa linda. Então eu não falo nada para vocês. E o Baltazar eu falava e saía para ele direto. Baltazar, você é demais. Mas era um cara, um fenômeno de pessoa, maravilha, espetacular. E aí, pensando na campanha de 81, você chega, no Gauchão já joga, e aí no Brasileiro, então, já titular absoluto, já... Não foi bem assim, não. E aí nós começamos em 80, aí mudou o treinador, que era o Paulinho de Almeida, quando eu cheguei, no outro ano veio o seu Enio Andrade, belíssimo, grande treinador de futebol, entendeu? Muito agradecer ele. E o seu Enio não me colocou como titular, ele colocou o Renato Sá. E... eu continuei trabalhando, não é? Eu dizia para o Renato, o Renato era meu amigo, nós saímos juntos, tá, na mesma posição, assim, junto. Falei, Renato, presta atenção, se você sair e der uma chance, você não volta mais. Eu falava, eu tinha tranquilidade, eu falava assim, os meus amigos, quem sair aí não volta mais, hein? Não quero saber não, vai ficar difícil depois. E foi o que aconteceu, nós fomos jogar em Limeira, e o seu N me colocou para jogar. Vamos lá, mais ou menos para os 20 minutos do segundo tempo, ele me tirou. Eu fiquei sentadinho do lado do banco. Mas não passou 5 minutos, o Renato Sá foi expulso. Pronto. Eu desci, acabou. Deu para ele, não vai jogar mais.
porque eu sabia que o senhor ia me colocar na posição, né? De ali. E aí foi embora. Aí não dei chance para mais ninguém. Os próprios companheiros hoje falaram assim, também depois que você entrou, você não deu chance para mais ninguém. Foi lógico, eu ia dar chance para vocês. E aí virava o contrário, né? Já tá tudo com a mesma qualidade. Questão de oportunidade. Sim. Você não pode dar chance. Por isso que o jogador time grande joga. Os caras que, né? Que gosta de jogar. Entendeu? Os negros falam do Neymar, e às vezes até eu comento alguma coisa sobre o Neymar e tal. Uma crítica em relação ao Neymar e tal. Mas o Neymar, ele é um cara que treina pra caramba, né? Segundo as palavras do próprio Muricy, que foi o treinador dele. O Neymar corre pra caramba o jogo inteiro, às vezes é individualista e tal, mas é o jeito dele. Mas ele gosta de jogar. Sempre ele tá gosta lá. de correr, entendeu? Ele gosta do desafio, né? Tem confiança naquilo que ele faz. Tanto é que ele não foi para as Olimpíadas porque o PSG não deixou, senão ele estava lá jogando também. Teria sido campeão. Então, a gente tem que gostar e não dar chance. A oportunidade, ela vem e você tem que agarrar. Sim, sim. Aí, depois, pensando ainda em 81, quando chega... A semi foi contra a Ponte, né? Foi contra a Ponte. E aí você também guarda de cabeça também. De cabeça. Não, aquela jogada ali, nós treinamos 4 meses. O jogo foi final de abril, uma coisa assim. Mais ou menos final de abril, porque a decisão foi em começo de maio, contra o São Paulo. Nós treinamos essa jogada, aquela jogada que saiu o gol aos 12 segundos do segundo tempo. Nós treinamos ela toda coletivo e todo jogo. Todo coletivo e todo jogo. Entendeu? A bola saía com a gente. Então nós treinávamos. E às vezes saía com o adversário para nós treinar a pressão para criar aquela situação. Né? E foi o que aconteceu. Entendeu? Foi o que aconteceu. Talvez eu tenha sido o único jogador na vida que tenha falado isso aí a respeito do treinador. Eu queria parabenizar o seu Enio Andrade porque ele treinou isso aí durante 4 meses. Eu nunca vi isso aí. Eu estou há 50 anos no futebol. Eu nunca vi nenhum jogador elogiar o treinador. Elogia assim numa entrevista. Assim, não, elogiar o que ele fez, a jogada que ele ensaiou, que ele treinou, aquele negócio todo. O jogador é vaidoso. Acho que agora teve na final da Libertadores, o primeiro gol do Palmeiras, que o pessoal falou que o Abel Ferreira treinou e tal. Foi a primeira vez também que eu vi o cara falando lá. Beleza. Eu não ouvi essa parte. Se eu tivesse ouvido, eu ia falar. Entendeu? Mas já vi muitas coisas a falar do Abel, entendeu? Inclusive eu tenho um jogador lá que é o Jailson. O Jailson foi meu jogador no Guaratinguetá. O Verberson do Atlético foi meu jogador também no Guaratinguetá. Entendeu? Então o Jailson faz parte de um grupo lá de Guaratinguetá, dos amigos, dos jogadores que já pararam, tal. Ele continua nativo, né? Que é goleiro, tem mais longevidade. E eu coloquei para Jailson que, Jailson, presta atenção. O país inteiro está contra vocês. O país inteiro está torcendo para o Flamengo. O país inteiro está dizendo que o Flamengo vai ganhar. Tanto é que os próprios jogadores falaram. Não, vamos ganhar de 2. Quero ver o que vocês vão fazer lá dentro, viu? Então vai se preparando aí. Não tem esse negócio que está melhor, hoje está melhor. É um jogo só, meu filho. É um jogo só. Ali isso muda toda a história, né? É quem corre mais. Eu aprendi isso no futebol. Com os treinadores que eu trabalhei, que foram todos excelentes, todos renomados e tal. E depois quero falar do Mané Mesquita, que morreu como indigente, foi um dos maiores treinadores que eu tive na minha vida, que é aqui de Rio Preto, trabalhou, jogou na América, foi meu treinador no Rio Preto, um dos maiores treinadores que eu tive na minha vida, porque eu aprendi uma coisa com ele que ninguém me ensinou, e ele me ensinou, ou ele falou. Eu sempre fui atento aqui, os treinadores falavam. Se era uma coisa boa, entrava aqui e ficava, se era uma coisa ruim, às vezes nem entrava, se entrava, saía pela outra. Entendeu? Então eu tinha muito essa perspicácia de pegar essas coisas. E de gostar de ter esse contato, né, com o treinador, de estar com o ouvido aberto. Eu só pegava um jornal e lesse alguma coisa interessante, eu relia. Se era uma coisa que não me interessava, passava batido. Então, é assim, entendeu? Então, o futebol, ele te dá essas coisas assim. Quando eles foram campeões, agora, eu só escrevi assim para ele, é isso aí. Parabéns, viu? Muito bom. Lavou a alma dos paulistas, porque... Entre paulista e carioca, nós somos paulistas, vamos torcer pro time paulista, né? E até que você jogou no Vasco também. Eu joguei no Vasco, mas a minha passagem no Vasco não foi legal, não. Ah, é? Não foi legal, não. Eu tive muita... Eu cheguei machucado e não tive muita chance depois. Joguei e aconteceu muitas coisas assim que foi depois do Guarani, né? Bem depois. O Guarani foi 82, né? Aí do Guarani...
eu fui para o foi Internacional. Antes, foi Santa Do Inter, Cruz, que eu fui Guarani, Vasco, né? Santa Cruz, Guarani. Internacional e Vasco, né? E para voltar um pouquinho ali no Grêmio, como que foi essa festa do título? Primeiro título nacional do Grêmio, né? Nunca tinha ganhado um campeonato brasileiro. Como é que foi dar essa glória aí, ser lembrado para sempre pela torcida? Você continua indo lá no Olímpico, vai lá assistir os jogos, é convidado? Como que é essa relação com o Grêmio? O Grêmio foi um fato interessante. Eu tive no Grêmio na despedida do Olímpico, que era um Grenal. E ali eles venderam o Grêmio e não usaram mais o Olímpico. Estavam fazendo a arena, que eles iam começar a jogar na arena, né? E eu fui convidado. Depois fui convidado por um jornalista, os 100 anos do Grenal, entendeu? E eu, claro, eu sempre fui muito... Eu não tinha papo na língua para fazer pergunta, não. Eu também sei fazer pergunta. Eu cheguei no jornal e falei assim, por que nós só? Não era todo mundo, né? Eu falei, é só os craques. Não precisa falar mais nada, né? Vou falar o que mais? Ele falou tudo que eu queria ouvir, né? Então, o cara foi muito bacana. Então, eu sempre fui convidado. Como fui convidado para voltar no Monterrey, na inauguração do estádio. Entendeu? Pô, foi bacana. Eu revi amigos ali e tal. Também, não eram todos, não. E que você foi campeão mexicano lá? Fui campeão mexicano. Um fato interessante, eu vou voltar depois lá. Um fato interessante que aconteceu no México, nós ficamos no hotel e eu chegava nos caras assim, tem uns que eu conhecia, jogar contra e tal, mas a maioria deles não conhecia. Eu chegava assim, vem cá, quantos anos você ficou aqui no Monterrey? Eu fiquei 8 anos. E você? Eu fiquei 10 anos. E você? Eu fiquei 5 anos. Ganhou o quê? Eu fiquei 6. Você ganhou o quê aqui? Nada. Como é que você ficou 6 anos? Eu fui campeão e fui embora. Só pra gozar, sabe? Só pra gozar os caras mesmo. Falei assim, não. Aí... o diretor não estava mais lá, já tinha falecido. Foi a esposa dele lá cumprimentar a gente. Tinha uma amizade com ela. E muito bacana, né? Então foi uma coisa assim interessante. Eu nunca me agarrei a clube nenhum. Eu segui minha vida. Então é por isso que eu sou querido. Entendeu? Eu entro no grupo da torcida do Grêmio, eu sou querido em Guaratinguetá. E mesmo tendo jogado no Inter depois, né? Mesmo tendo jogado no Inter. E sou um cara querido no Inter também. Entendeu? Mas joguei pouco no Inter. O Grêmio já fui campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro no outro ano. O Internacional fui campeão gaúcho também, mas também já não estava, né? Então tudo foi acontecendo assim. Você chegou a jogar Libertadores pelo Grêmio? Não joguei. Quando foi jogar, eu saí. Você foi pro Santa Cruz. Eu saí pro Santa Cruz, né? E por que você foi pro Santa Cruz? Proposta? Rapaz, no futebol acontecem umas coisas que você não consegue entender, né? E a minha passagem de Santa Cruz também não foi boa, não. Santa Cruz tinha muita dificuldade financeira para pagar, entendeu? E começou a atrasar demais minhas luvas, né? Naquela época tinha muita luva e tal, eu não pagava e eu peguei e falei, o seu Mário tinha me levado para o Mário, se eu arrumar alguma coisa para mim, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui não. Aí o seu Mário apareceu com o Guarani, mas eu tinha o Palmeiras no começo do ano, mas eu não quis esperar. Isso estava na segunda divisão, o Guarani? O Guarani estava na primeira divisão. Na primeira? Na primeira divisão. Estava para cair, mas eu não deixei. E olha o ataque do Guarani, era Lúcio, Jorge Mendonça, Careca, e eu e Hernani Bananas, tá louco. Deus me livre, brincadeira. E quem marcava? Só você saiu correndo. E quando eu cheguei, tava para cair. Tava para cair, tava em último lugar. Nós ficamos em 7º lugar do campeonato. De quantos? Você lembra? De 15, 16 jogos. Não, quantos times? Não, de 20 times. 20 times. 20 times. 20 ou 18 times. Eu sei que era um turno, segundo turno inteirinho, entendeu? E a gente ali, ó, entendeu? Pegou bonito mesmo. E ali você foi pro gostava. Inter. Dali eu fui pro Inter. O Inter foi e me contratou, né? E eu fui trocado pelo Roberto, que jogou um centroavante, jogou na seleção brasileira e tal, entendeu? Eu tinha tanta moral que eles ainda devolveram mais 100 milhões. Não, eu era, como jogador, tinha um valor igual. É chovendo molhado, né? Falar de mim como jogador, é chovendo molhado. É muito legal. É gostoso, prazeroso e gratificante. Porque eu só fiz amizade no futebol. Eu não tenho inimigo no futebol. Se alguém falar mal de mim, tem que se perguntar por quê. Entendeu? Se não quiser saber, você não precisa perguntar. Não precisa brigar também por causa de mim, não. Entendeu? Mas é muito difícil. Eu sempre fui muito agradável. Eu só era ranheta, chato.
como jogador de futebol, era chato. Se o desafio era eu e você, se você não soubesse fazer a coisa... né? Era competitivo. Se você não soubesse fazer as coisas direitinho, você ia dançar comigo, porque eu te estudava. Então o jogador pensa que chega no campo, não, o jogador hoje entra no campo, eu como treinador, é lógico, eu passo aquilo que eu vivi, né? Aquilo que eu aprendi. Então estuda o teu adversário primeiro. 5 minutos para você estudar o jeito da bola, o gramado, como bate, como quica, o jogador, se ele dribla, se ele não dribla, se ele toca, se ele esconde a bola, se ele é bom por cima. 5 minutos você sabe tudo da vida dele. 5 minutos de jogo. Se ele não fizer o mesmo com você, você joga 90 minutos comendo ele e ele não consegue te... Porque ele tem que retroceder, parar para pensar e estudar você. Aí ele vai conseguir mais ou menos, entendeu? Porque você pensou primeiro. Sim. É assim que funciona o futebol. Na minha concepção. É assim que eu vejo o futebol. Às vezes você tem que falar, o futebol mudou muito. Não mudou muito, não. O futebol continua o mesmo. O futebol diminuiu os espaços, a fisiologia que cresceu muito no futebol, entendeu? E diminuiu o espaço. Mas você acaba se habituando a esse espaço reduzido. É onde você tem que trabalhar. Sim. Entendeu? Para você desenvolver teu reflexo e a tua leitura de jogo e a tua rapidez de raciocínio. Só isso aí. O resto você sabe jogar. Se você não sabe jogar, você não entra. Você já nem tinha começado, não, né? Nem chega. Se você não sabe jogar... É pra você se destacar dentro dos profissionais. Exatamente. Aí evoluir, não só fisicamente, tecnicamente, evoluir aqui. A mentalidade, a mente... É aqui que funciona tudo. Quando você tem a mente boa, cabeça boa, e você fazer as coisas, improvisar e driblar, não tem quem segura. Mas os caras fecham em 4, 5, meu filho. Nosso tempo tinha marcação sob pressão, né? Então a gente fala assim, vem marcar eu aqui, vem me marcar sob pressão. Eu quero, não aquele lá que é zagueirão, que é duro. É marcar eu, entendeu? Provocar os caras. Os caras vinham, ó que vinha. Porque se vem, abre lá, eu já finho a bola lá. Você entendeu? Então, não desespera, né? Não, é o domínio da bola. Todo mundo fala, o passe é o mais importante. É nada. O primeiro fundamento do futebol é o domínio de bola. Quem tem um domínio de bola nunca passa apuros. Porque do jeito que a bola vem, ele morre. Aí ele fala o que ele quer. Já tá onde ele quer colocar. Exatamente, ele já... Entendeu? Tem aquela do Ronaldo, né? Que ele põe assim, já tirando e bate depois. Ele tá 5 anos na frente do zagueiro de pensamento. O cara, entendeu? Especialista naquela situação, né? O que era um jogo Ronaldo? Era um jogador de velocidade. E ele sabia usar bem isso aí, forte, né? Sim. Então tinha esse posicionamento. Eu lembro várias declarações do Ronaldo, como do Romário. Entendeu? Eles vão aprender a jogar comigo. Eles vão se habituar a me conhecer. A hora que eles me conhecerem e eu passar as coisas que eu gosto, eles vão vai facilitar o meu trabalho e o deles também. Porque tem as estratégias, né? Aqui, se for falar isso aí, a gente vai ter que falar de tática. Aqui eu não quero falar de tática. Depois do Inter, você foi pro Monte Rei. Do Inter eu fui pro Vasco. Do Inter você foi pro Vasco. Aí você me falou que não foi tão legal por conta de chegar lá já lesionado. O Inter você ficou uma passagem curta, né? Foi curta o Inter. Por que foi tão curta? Porque eu era assim, eu era muito procurado. E eu não tinha empresário. É isso que na minha época não tinha essas coisas. Mas é melhor também que vinha tudo para você o dinheiro, né? Não tem problema, eu ia ganhar muito mais. Porque é muito difícil você conversar com o dirigente de futebol. Porque ele já vem preparado. Sim. Entendeu? Com todas as soluções, com as contas na cabeça, entendeu? E você não, você tem que pensar, e ele não te deixa você pensar. Enquanto eles discutem lá, os dois, ele põe um para conversar com você, para não deixar você pensar. Sim. Então, essas estratégias eu fui perceber lá no final. Você entendeu? Eu falei, filhos da mãe, era isso que eles faziam. Então, você não dá para você pensar. Então, você acaba fazendo um contrato ruim. Você tem um cara para pensar para você, você fala para ele, a minha pedida é essa, meu filho, o que você pedir mais aí, beleza. Aí o cara ia conseguir muito mais. Sim. Né? Por isso que o futebol, com o empresário, o jogador, hoje o jogador com o empresário, ele tá lá em cima, entendeu? Então, é uma das coisas que, infelizmente, não aconteceu comigo. Então, eu era muito procurado, eu estava no Vasco, e estava no Inter, e machuquei no Inter, não consegui recuperar, e o Vasco foi lá e me contratou assim mesmo. Eu cheguei machucado no Vasco, fora de forma, então tive 15 dias para recuperar, que era um problema de ligamento do joelho, e mal fisicamente. Quanto tempo?
Eu tinha que ter demorado aqueles 15 dias, mas mais uns 15 dias de treinamento, né? Uhum. Então teria que Aí ser você já voltou de uma vez? Não, voltei, o Vasco numa situação difícil, não ganhava, daí me botaram, piorou mais ainda. Não tava legal, então foi muito ruim para mim, porque me queimou, né? Quando chegou no final do campeonato, aí sim, aí eu já estava outro jogador, eu já estava melhor fisicamente. Aí nós fomos fazer uma excursão aí pelo sul e tal, ganhamos tudo e tal, voltamos, fizemos os últimos jogos lá do campeonato carioca, mas ficou aquela coisa ruim, né? Aí trouxeram outros jogadores. Aí eu disputei o brasileiro com o Vasco. A passagem do Vasco foi ruim, mas fui vice-campeão brasileiro com o Vasco. Entendeu? Mas pessoalmente para mim não foi legal porque eu joguei pouco. Né? Mas teve um marco que foi o gol na ressacada, né? Sim, a estreia do... Esse foi um amistoso. Foi um amistoso? Amistoso, Vasco e Avaí na ressacada, na inauguração do estádio. E eu fiz os 2 primeiros gols, para não ter dúvida, eu fiz os 2 primeiros gols. E tem legal. Alguma coisa de vontade de ser o primeiro a fazer, quando você entra com isso na cabeça, ou vamos jogar bola? Não, aconteceu. Não, a gente no time grande, você não tem esse pensamento. Hoje eu não sei. Entendeu? Hoje eu vejo jogador você vai fazer história. Nós não tem esse negócio de vou fazer história. Não. Você fazia história naturalmente. Sim. Mas hoje o jogador se manifesta, ele fala, eu quero fazer história, eu quero não sei o quê, tá? Eu tenho uma história aqui, eu nem ligo para essas coisas. Entendeu? Isso aí tá na cabeça do torcedor. O torcedor é que é o teu termômetro. O bacana do futebol, como jogador de futebol, é quando eu saio na rua, as pessoas me reconhecem. E vem, me cumprimenta, ou pede autógrafo, e se não cumprimentar, e se não reconhecer, também não tem problema nenhum, não é obrigado a me conhecer. Né? O tempo passa e tudo fica muito natural, normal. E eu gosto. Agora, se me cumprimentam, eu faço questão de cumprimentar, dar um sorriso. Se pedir autógrafo, faço com o maior prazer, entendeu? Não tem problema nenhum. É assim que tem. Você tem que tratar bem o torcedor, porque é a coisa mais importante que fica na tua carreira de futebol, é o torcedor. O futebol, então, aí passando por essa pandemia, praticamente 1 ano e pouco sem torcedor. Horrível. Aí tá voltando uma coisa linda. Sim. Não é verdade? Muda. O estádio lotado. Até mesmo o futebol em si, os jogadores jogando ali a bola, muda com torcida. Lógico. E outra coisa, os caras estão disputando para não cair. Foi 30, 40 mil pessoas no estádio. O Cruzeiro mesmo botou 50 mil pessoas no último jogo dele. Já não servia para nada. Não servia para nada, 0-0. Entendeu como é que é? Então, eu até comento com os jogadores, vocês vão sentir um pouco agora essa volta do torcedor, porque o torcedor vai apupar. Se você não jogar bem, ele vai te apupar. Se você não vencer, ele vai te apupar também. Então, vocês têm que começar, né, assimilar isso aí e jogar. Criar casca, né? Porque senão, ele está acostumado no estádio, ninguém gritava, ninguém xingava, ninguém fazia nada. Jogava lá, quero chutar daqui do meio campo, vou chutar. Agora não, você vai ter que ter um termômetro que é o torcedor. E eu acho bacana isso aí, né? O futebol sem torcedor não, muito chato. Eu prefiro lá os 50 mil gritando, me xingando, mas tá lá no campo, né? Do que pode ser que 50 mil também esteja me elogiando, me aplaudindo, e é assim que funciona. No Vasco, acabou o seu contrato ou você foi vendido por Monte Rei? Tudo vendido. Como que é? É um estádio grande? O Monte Rei, entre os times, ele é um time médio, ele é um time grande lá? Hoje o Monte Rei é um dos maiores times do futebol do mundo. É um dos estádios mais bonitos do mundo. Sim, entendeu? Mas na época? Na época não, era um estádio tecnológico onde praticava futebol americano. Era um estádio da universidade, né? Uma universidade aí, famosíssima lá. Com esse título eles começaram a pensar maior, assim. Começou a evolução, né? Aí já no outro ano já chegaram mais ou menos entre os 4, e no outro ano já, passam uns anos, foram campeões, agora eles são campeões direto lá, entendeu? E o outro time, os Tigres, que também é de Monterrey, são 2 times milionários, entendeu? Os Tigres é da universidade, né? Universidade Autônoma do Novo México, então, UNAM. E o Monterrey não, o Monterrey é privado. Sim. Entendeu? É dono de clube e tal. O Monterrey é riquíssimo, como é os Tigres, como são os Tigres também. E aí o futebol mexicano todo ele é rico, entendeu? São 20 equipes. Mas você vê os caras tirando gente da Premier League hoje em dia. Eles são organizados. Uma vantagem, paga quinzenal. Ah, é? Paga quinzenal, é espetáculo. Excelente. Nunca tá sem dinheiro, né? Nunca tá sem dinheiro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje, jogando no Monterrey, salário de 300, 400, 500 mil dólares, tá louco, pelo amor de Deus. Sim. Eu falo para eles, se tiver chance de ir para o México, vai correndo.
Mas vai correndo, tá? Tem alguns jogadores brasileiros que estão por lá, né? Não Tem, sendo o Monterrey. tem bastante jogador. O Monterrey, como treinador, sempre é argentino, colombiano, alguma coisa assim, eles dão preferência para quem fala espanhol. E para quem eles conhecem. Vai trazer jogador brasileiro. Sim. Para quê? Sabe que o jogador brasileiro é problema? Então eles evitam. Entendeu? Evitam, não traz. Mas tem muito jogador brasileiro. Mas por que problema lá fora? Porque o jogador brasileiro ele é problema. De... Ele cria problema. Ele não, Por conta de vaidade, de não gostar de aqui treinar? Aqui no Brasil, quer ver, você nunca viu um jogador brasileiro que jogou na Europa, deu problema na Europa. Ele vem pro Brasil e ele dá problema. Ele cria problema, porque se te põe no banco, ele dá problema. Se tira ele do jogo, ele chuta, ele faz uns escândalos, né? E a mídia tá ali para ver essas coisas. Gosta, né? Agora vai vender jornal. E aí cria um clima contra o treinador, entendeu? Então, é por isso. Por isso que os caras não querem saber. Entendeu? E aí, voltando do México, você jogou... Uma outra dúvida que eu tenho em pesquisa, tem lugar que fala que jogou ou lugar que não jogou? No Figueirense. Não, no Figueirense joguei. Jogou no Figueirense? No Figueirense. Não foi logo que voltou? Foi, no ano que eu voltei foi Você voltou pro Curitiba? Curitiba. Voltou pro Curitiba. Aí o Curitiba não fez um campeonato bom no brasileiro daquele ano. Mas você voltou jogando? Eu voltei jogando. Até entrar em forma também e tal. Adaptar o futebol brasileiro de novo? É sempre complicado. Se você não treinar, é difícil. Os lugares que eu passei, que eu não fui bem porque eu não treinei, não cheguei... É a pré-temporada, não fiz o treinamento adequado. Eu chegava junto com o time jogando. Aí não dá. Você não treina, não dá. A perna bambeia. A perna, você não tem força. Entendeu? Você só erra. E aí errou... Eu digo sempre pro jogador, não se preocupe, o negócio teu é não errar. Porque tanto a mídia como o torcedor vê você individualmente. Não vê você no coletivo. Você pode arrebentar no corpo pro treinador, porque o treinador gosta de você. Mas se você errar 2, 3 passos, eles vão te xingar. Ou eles vão te criticar. Sim. Então você tem que entender, isso é a tua individualidade, é aí que forma o coletivo. E o coletivo forma a individualidade, dependendo do resultado. Você tem resultado, meu filho? Você jogou mal? Você ganhou. Mas ganhou o jogo, entendeu? E se perdeu, então, e jogou mal, aí você tá ferrado. Eles vão te criticar. Se você não tiver personalidade para aguentar a crítica, sai do futebol. Vai cortar a cana. Lá você toma cuidado que tem cobra. É legal. Eu costumo dizer muito isso para os meus jogadores. Tem medo, não joga. Sim. Porque todo mundo que é profissional já passou por poucas e boas. E aí depois que você virar o profissional, você vai começar a ter medo, a temer, né? Não tem como, tem que ir pra cima mesmo, tem que encarar. Tem que encarar. Vai ter começo, tem tudo as dificuldades. Faz parte, né? Inexperiência e tal. Tudo isso aí faz parte, entendeu como é que é? Tem lugar que tem mais paciência, tem lugar que não tem. Então, segue a vida. Qual que foi desses todos? Qual que é o melhor time? Qual que você mais gostou de jogar? Qual que você falou, se eu tivesse que escolher pra voltar hoje, eu queria estar jogando lá? Tem situações, né? O melhor time para jogar dentro do campo. O melhor time para jogar dentro do campo, Guarani, coisa linda. Guarani era um time que defendia e atacava. Não tinha conversa. E tocava a bola, tinha que tocar. Coisa linda o Guarani. Era uma sanfona, era vivo, voltava, uma facilidade impressionante. Agora é uma delícia jogar no Guarani. Agora, eu tive vários clubes aí que eu jamais vou esquecer, né? Sim. O Grêmio, Monterrey, Curitiba, entendeu? Isso mas no caso tinha que ser um só, é o Guarani. Guarani para jogar, o Guarani. Perfeito. Qual que é o melhor jogador que você já atuou junto? Que fez uma dupla de ataque ou que se completavam ali dentro do campo? Paulo Isidoro. Paulo Isidoro? Foi no Grêmio. No Grêmio. Paulo Isidoro. E da região? Quem que é o jogador que você viu? Pode nem ter jogado junto, mas que você fala, putz, esse cara foi o melhor jogador que eu já vi jogar. Não pode se colocar. Olha, eu vou dizer algo a você. Quando eu cheguei no Rio Preto tinha os jogadores que eram craques, né? E não virou jogador por falta de oportunidade, né? Então, só um só? Pode ser alguns. Tinha, o Tchão era o jogador. E isso não sou eu que estou falando, é unanimidade entre nós da época, dos jogadores. Qualquer um que você pegar do Rio Preto é o Tchão. E tinha o Edson, que eu gostava demais do Edson, que era um craque. Mas o Edson não teve essa oportunidade que eu tive de chegar num grande. Sim. Né?
Então, sair do Rio Preto e jogar numa América, numa Ferroviária, no Noroeste, numa Ponte, eram clubes excelentes, né? Porque era a primeira divisão do estado de São Paulo e era um campeonato de 7, 8 meses. O campeonato brasileiro era 3 meses. Então, o Edson jogou na Ferroviária, jogou no São Caetano e tal, enfim. Mas ele era um craque, cara. Eu sempre falo isso para ele, até hoje eu falo, Edson, você não entendia até hoje, por que você não virou? Entendeu? Aí ele conta as histórias dele e tal, né? E os problemas que aconteceu e tal. Mas era um baita de um jogador, gostava demais dele. E o Tião era um dentro da área, assim, nunca vi igual. Olha, eu joguei com uma fera nesse futebol brasileiro, hein? Igual o Tião. O Tião fazia assim, não tocava na bola, driblava você sem tocar na bola, dentro da grande área. O gol era só assim, a malemar a bola entrava. O Tião era... Tá louco. E ele jogava no Rio Preto? Jogava no Rio Preto. E eu joguei com ele, né? É o único que eu falo que eu joguei com ele, que todos eu falo, jogou comigo. Porque eu falei, mas por que eu jogou com você e não você com ele? É porque eu era o 10 e ele era o 8, era o 9, 7, por isso. E ele era camisa 10 ou 9? O Tião era 8. 8? Meio campo. Era meio campo. O zagueiro mais difícil que você já encontrou? Ou por quebrar, ou por ser difícil mesmo de passar? E zagueiro assim... Minha função era mais meio campista, né? E tudo bem. Ou um volante que se pegava de frente ali, corria, não desgrudava de você? Eu joguei com um jogador que eu considero um dos maiores jogadores que eu joguei, que é o De Leão, Hugo De Leão. Que jogando no São Paulo? Jogando no Grêmio. No Grêmio. Agora, um jogador difícil de driblar era o Dario Pereira. O Dario Pereira era muito difícil de driblar ele. Quando pegava ele ali no coletivo? Mano a mano é difícil de driblar ele. Ele é muito forte. Uma outra coisa, o que eu li também, pode ser de jornal, foi junto, na mesma linha ali do Carlos Silva. Falam que quando você jogava contra os paulistas, você tinha mais vontade de fazer gol, mais vontade de que você ficava mais encardido. Tinha alguma coisa dessa ou era tudo sempre? Tinha, é verdade. Tinha mesmo? Opa! E por quê? Porque você queria voltar pra cá ou porque não te deram espaço? Não, porque eu não fui valorizado como devia ter sido. Deveria ter sido, teria ter um pouco mais de paciência, ter perguntado pra mim qual era o problema que eu tinha. Ninguém perguntou. Simplesmente botou pra jogar. Eu tive um monte de problemas nesse período, né? Então, por isso quando eu vim pro Guarani, eu detonava todos eles. Não queria saber. O Guarani eu jogava de igual para igual com o Santos, Palmeiras, São Paulo, não tá nem aí. Era o Guarani era tá louco. Sim, entendeu? E foi logo depois foi campeão brasileiro. Então, quando eu vinha jogar, os caras me perguntavam isso aí, mas você gosta? Eu gosto de jogar contra vocês mesmo. A culpa é de vocês. Aí interpreta como interpretando. E aí você falou o Palmeiras tentou te trazer, né? Palmeiras tentou trazer quando eu fui pro Santa Cruz. Na primeira vez. Entendeu? Não deu certo, fui pro Santa Cruz. Depois aí no Santa Cruz o Palmeiras foi atrás de mim de novo. Depois no Guarani o Palmeiras veio atrás de mim de novo. Não deu certo as 3 vezes. Nossa. Não deu certo as 3 vezes. Ainda bem, né? Às vezes tinha ido, não tinha dado bom como deu. Não, daria certo, sim. Eu tinha muita confiança em mim. Eu era agregador, entendeu? Eu era ranheta com o adversário, com meus companheiros não. Sim. Meus companheiros vão dar a bola para mim. Sim. Facilitar para você. Sim. E eu falo isso aí com uma tranquilidade hoje. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Falar, dá a bola para mim que eu resolvo. Entendeu? Porque eu gostava da bola. Entendeu? Eu queria ter a bola, porque eu sabia que saía coisa boa dos meus pés. Entendeu? Então, eu não falo isso para me promover, não preciso nada disso. A história conta. Mas eu fazia isso aí mesmo. Dá a bola aqui. Perfeito. Agora, pensando... você tinha essa parte do Paulista, que você queria jogar contra, E aí, como treinador, você tem esse negócio no Distrito Federal, que lá você é rei como treinador, pô. Tricampeão seguido. Foram 3 anos que eu tô ali, tô voltando, né? E foram desafios muito bons, né? E um campeonato com o Gama invicto e com o campeonato com o Brasiliense invicto. E o outro, eu perdi um jogo só. Perdi 2 jogos, na trajetória e na final. Né, que a gente reverteu. Sim. Entendeu? E acabamos sendo bicampeão, né, com o Gama. E aí, posteriormente, o Brasiliense esse ano aqui. Estamos findando aqui, 21, eu fui campeão, tanto candango como campeão da Copa Verde. Da Copa Verde também. Um título inédito na história. A Copa Verde, ela leva para... A Copa te leva você para as oitavas de final da Copa do Brasil. Entendeu? E te dá 1.700.000 já. Entendeu? Sim. Da televisão. Então, você entra só na terceira fase. E aí, quando foi lá para a Copa do Brasil, você já não estava mais no Brasiliense?
Não, foi, eu joguei contra Jogou o Grêmio. também. Jogamos contra o Grêmio. Ah, foi, que a gente tava conversando. O Grêmio lá, Sim. perdemos 2-0 e aqui foi 0-0, né? Então, e ali a gente viu que o Grêmio também não andava bem das pernas, não. Mas nós estávamos falando de maio. Maio, junho, provavelmente. Sim. Acho que junho, começo de junho. Entendeu? Então tinha mais 6 meses de campeonato. O Grêmio se melhorar, mas não conseguiu, infelizmente, está numa situação difícil hoje. Agora acabou de fechar, né, com o Capital. Então, desejo para você uma excelente sorte aí no campeonato. Vou estar acompanhando com certeza. Tenho algumas perguntas para você como treinador. Qual referência que você puxa dos treinadores para os dias de hoje? Não, eu tive muitos excelentes treinadores. Eu vou citar os nomes aqui. E eu vou começar pelo seu Carlos Alberto Silva. Aí passei, teve o seu Minelli. E eu tive um treinador que muitos jogadores não gostam, que foi o seu Florial Garro, que trabalhou aqui no Rio Preto com a gente em 72. Eu gosto muito do seu Florial Garro, entendeu? Eu não tenho... Porque ele era muito rígido? Ele era rígido. Eu não tenho resquício contra treinador nenhum, pelo contrário. Eu aprendi com todos eles, entendeu? E é na dureza que a gente aprende. Eu nunca esqueço dos meus professores, no tempo da escola, que eram duros, entendeu? Eles foram os melhores. Entendeu? O meu professor de educação física, eu fazia tudo, mas ele foi duro comigo, quando tinha que ser duro. Sim. E foi amável quando teve que ser amável. Então, eu aprendi a ser assim, entendeu? Então, o seu Rubens Minério, o seu Carlos Alberto Silva, o seu Mané Mesquita, excelente treinador, o seu Florial Garro. Até que você ia contar uma história dele, se quiser contar agora. O Mané Mesquita, ele falou uma coisa para mim que eu levei pro resto da minha vida e eu falo pro jogador. Se você tiver algo de melhor para falar para mim, fala. Se não tiver... não fala nada, entendeu? Eu falo o que ele falou. E eu levei pro resto da época. Eu aprendi isso aí com 21 anos com ele. Eu levei pro resto da minha vida. É simples, é muito simples. Quando eu tenho a bola, eu jogo. Quando eu não tenho, eu marco. Se alguém souber alguma coisa melhor que isso aí, eu desafio. Vem falar para mim. Tá o desafio lançado aqui, ó. Se alguém souber... E tô dando uma dica, viu? Isso é dica de treinador de futebol. Quem gosta... Tá aí, ó. Quando eu tenho a bola, eu jogo. E quando eu não tenho, eu marco. Duvido que você vai me falar alguma coisa melhor. Eu nunca ouvi até hoje. Estou 50 anos na bola. Sim. Nunca ninguém me falou algo de melhor do que isso aí. Aprendi com o seu Mané Mesquita. O seu Mané Mesquita. Tenho um carinho enorme por ele, falecido, entendeu? Tive o prazer de ajudá-lo num momento difícil da vida dele. Com muito carinho, eu te ajudei. E ele passou essas coisas pra gente que eu não esqueci. Aí tem muitas coisas do seu Minelli, muitas coisas do seu Carlos Alberto, muitas coisas do seu Florial Garro, muitas coisas do seu Enio Andrade, muitas coisas do Matossas, que foi meu treinador no Monterrey do México, que é o Uruguai, jogou a Copa do Mundo em 70, entendeu? O treinador Paco Avilan, que faleceu agora esse ano lá na cidade de Monterrey do México, entendeu? Foi duro, foi rígido comigo, fez tudo, me tirou. Gosto dele, gostava, aprendi com ele, entendeu? Então, você não pode confundir as coisas. Sim. A gente se melinda por pouca coisa. Não, trabalha. Trabalha que ele vai precisar de você. A hora que ele precisar, você vai lá e joga. Sim. Entendeu? E eu já vi jogador entrar em campo e não correr para sacanear o treinador. Não faça isso, não. Entendeu? Porque você e os outros. E nós, como é que ficamos? E a tua família? E a nossa família? Sim. E o clube? E a torcida? Por causa de um? Ou por causa de uma atitude do treinador? Não pode ser assim. O jogador de futebol tem que ser mais profissional. Os que trabalham comigo, eu só peço isso. Olha, tenha respeito e profissionalismo. Eu nunca vou te desrespeitar. Eu não vou falar palavrão para você. Entendeu? Eu não tenho esse hábito. Entendeu? Sim. Então, vamos nos dar bem. A hora que você tiver que ir embora, você vai embora. E a hora que eu tiver que ir embora, eu vou embora também. Não tem problema. E a vida que segue. É assim que funciona. Sim, perfeito. Então, eu tive todos os treinadores muito bons. O seu Mário Giuliato foi um excelente treinador comigo. O seu Dino Sani, quem mais que eu tive treinadores aí? Eu tive treinadores excelentes aí. Tem um treinador de preparador físico no Guarani, entendeu? Ele que lançou o Daniel, e eu vi ele da entrevista, o Zé Carlos, ele é da Bahia. Ele lançou o Daniel no Bahia ou no Vitória, não sei de onde o Daniel é, entendeu? Então ele fala com muito... Daniel Alves. Então ele fala com muito orgulho. Bahia, se não me engano. Bahia, né? Eu não... Entendeu? E... Aí eu tive, assim... muitos treinadores. Quando a gente via que é um treinador, preparador físico, ele sabia, não sabia. Ele era preparador físico, botaram ele como treinador. O que nós tínhamos que fazer? Vamos ajudá-lo. Então nós reuníamos lá e ele falou assim: o que vocês querem fazer? Aí eu dava uma opinião, o Careca dava uma opinião,
O Careca não dá opinião, o Careca não fala, vamos lá, vamos jogar, então nem aí. Tudo bem. Quer fazer gol. Quer fazer gol, entendeu? Mas a gente que é meio campista, não, vamos jogar assim e tal. Vamos marcar lá na frente, não vamos marcar aqui na frente, vamos jogar aqui atrás. Enfim, o Guarani não tinha disso, não, vamos jogar. O Guarani era, vamos jogar mesmo, porque não marcava lá, marcava cá. Entendeu? O Guarani era um espetáculo para jogar futebol. O Guarani era excelente. Depois o Grêmio, nós fizemos o Grêmio ser gostoso, nós fizemos São Paulo ser gostoso, fizemos Monterrey ser gostoso também. E o Curitiba, então, mesma coisa. Então eu tenho muito prazer e orgulho em dizer essas coisas assim. Onde eu joguei, eu jogava para frente. Sim. Hoje o futebol vai sair, a bola já sai para trás. E aí começa, aí toca para trás. Vai até o goleiro e não chutando. Mas quem está congelado? Se vira nos 30, você não é jogador de futebol. Aí, então tem essa alternativa. A gente joga a bola lá para trás para os caras saírem um pouco. Para criar um espaço aqui. Mas você não tem capacidade para dar um passe de 30, 40 metros. Você só dá passe de 5 metros. Fica na mesma. Certo. Essa aqui é uma engraçada. Você ficou sabendo que tinha um farsante se passando por você... Que falava que era treinador, e aí ele fechou, por exemplo, com misto, e aí os caras descobriram depois de tipo um mês que tava lá já, o cara só perdia os jogos, nem sabia o que tava acontecendo. Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo disso? Fiquei sabendo disso. É verdade, é verídico isso aí. Chegou nos meus ouvidos. Deixa ele. Os caras vão descobrir rapidinho. Sim. Você viu como que descobriram esse daí do misto? Como descobriram que não era? Eu vou dizer uma coisa pra você. No Monterrey, tem lá o grupo de jogadores, né? WhatsApp, essas coisas assim e tal. Eu não estou no grupo deles. Eu não entrei, não entro, né? Eu não ligo, entendeu? Se me convidarem, eu vou, tá, beleza. Tinha um cara que passava por mim. Verdade. Só que o cara, de repente, meu filho, ô pai, dá uma olhada nesse negócio aqui. Ele começou a me mostrar. Um cara falando. O cara conversando com os meus amigos lá. O pior é que o cara tinha as minhas ideias, os meus pensamentos. Deve ser um cara próximo. Não é possível o cara ter as mesmas ideias do que eu tinha e tal, né? Sim. Só que ele colocou uma coisa lá, um amigo lá, um dirigente lá do clube, trabalhava na sede. Nós tínhamos uma música mexicana que chamava Munheca, né? E ele tocou no assunto. Perguntando para ele sobre a música, né? E o cara não respondeu, não pegou, não sabia, entendeu como é que era? Não era ele, entendeu? Ele ficou desconfiado. De repente eu fui para lá e cruzei com essa pessoa lá no estádio, esse meu amigo. Era amicíssimo do clube, tira no CT, toma banho de piscina, tá? Era muito legal. E ele comentou, Tadei, eu percebi assim, porque quando eu falei da Munheca, ele não soube responder. Porque era uma música que eu cantava, né? Eu chegava lá no clube cantando, ele chegava lá no CT e eu cantava. A música era linda, né? Eu adoro música mexicana, eu cantava desde menino. E então foi quando eles... Aí eu cruzei com os jogadores e eu falei assim, não sou eu, viu? Pode cortar ele, não sou eu. E não vou entrar também. Aí deletaram. E não vou entrar. Porque eles fazem Instagram, né? Eu não tenho Instagram. Sim. Não sou muito ligado nisso aí. O WhatsApp, sim, o WhatsApp é mais... E conversar com qualquer com o filho, mais rápido, né? No Instagram entra muita coisa, entendeu? Sim. E para finalizar, o seu plano como treinador, pensando em posicionamento mesmo, em esquema tático, tem algum preferido? Você se molda a partir do adversário, a partir do material humano que você tem? Como que você gosta, que você prefere se sentir mais confortável trabalhando? Quando a gente tem o analista de sistema, ele dá tudo mastigado pra gente, como é que o adversário joga, entendeu? E aí passa lá pra gente os melhores momentos, tal. Coisa que nós fazíamos lá atrás, nos anos 80 como jogadores, os treinadores faziam isso aí, entendeu? Então você tem uma ideia e um esboço, né? O senhor Rubens Francisco Minelli, ele mandava um jogador que estava em fase fim de carreira para ver o jogo do adversário seguinte. Né? Aí o cara lá dava um relatório para ele, as características de cada jogador que ele viu jogar, né? Então ele dava mastigado também. É o que nós fazemos aqui, só que com uma vantagem, com o vídeo. Né? Então você vê a característica do jogador, como é que é. Então você tem umas coisas que só eu, como treinador, sei. Ele não, analista não vai pegar ali o que eu quero. Sim. Entendeu? Aí eu paro e mostro para os caras, olha a movimentação aqui, olha a movimentação defensiva que o cara fez,
Dá uma olhada aqui, ó. E aí eu vou mostrando passo a passo. Ó, moçada, presta atenção. Aí mostro também pro jogador o que ele tem que fazer. Ó, o que você tem que fazer. Você fez isso. Tudo bem. O direito é teu. Quem tem a posse de bola é o que comanda o jogo. Quem tem a bola é o que comanda o jogo. Então você tem o direito de fazer o que você quiser. Entendeu? O maior que você poderia fazer. Então eu vou moldando ele para uma próxima. Ele tem jogo, esse negocinho na cabeça. Ele tem uma ideia diferente. O plano B, assim. É né? plano B, plano C, entendeu? No futebol você não pode ser só aquilo lá. Se fosse só aquilo lá. Você o outro também está te estudando, né? Exatamente. Se o outro for esperto estudando, você dançou. Você entendeu? Então, é assim, evidentemente que eu tenho tudo aquilo que eu aprendi com os treinadores da minha época, né? E a gente vai se moldando àquilo que vai evoluindo o futebol, né? A evolução tática, aquele negócio é do meu espaço, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, esse menino que está na Globo, ele falava, jogar num espaço de 40 minutos, de 40 metros. Por isso que se treina muito campo reduzido, porque, de fato, os caras jogam 40 metros. Tanto seja aqui no meio de campo, como seja avançada. Eles vão movimentando, né? Como todo seja mundo lá atrás. Aí hoje eles falam muito em transição, todas essas palavreadas diferentes, né? Que é o que ensina o curso lá da CBF, né? Entendeu como é que é? Então, tem um outro palavreado. Eu me lembro muito daquele economista que fechava o supermercado e tal, o imexível. Eu sou imexível, esqueci o nome dele. Eu nunca vi. Muda o termo. Era a rótula, virou patela. Então, muda os termos, entendeu como é que é? O futebol é a mesma coisa, muda os termos. Mas mudou-se sim, o espaço diminuiu bastante, entendeu? Então, hoje não é retranca, não. E a força física também é maior. Exatamente. Né? Eu me lembro do Parreira quando ele falou do 6-0, entendeu? 4-6-0, entendeu? Que é o que nós jogamos hoje. Ele falou isso há mais de 20 anos atrás. Entendeu? Então, o futebol ele vai evoluindo. Por exemplo, eu não gosto essa linha que eles fazem hoje, é o 5, o volante trazer junto com os 4 zagueiros, entendeu? Então fica o 5, é a mesma coisa que o 3-5-2 ou 5-2-3, sei lá, como quiser. Você entendeu como é que é? Você põe o 5, 2 na frente e 3. Ou você põe 2, ou 3 mais 2, ou você põe 4 mais 1, você fala o que você quiser. Entendeu? Por isso que você vê muito aí no jogo treinador, isso aqui, entendeu? Aí mostra a linha e tal, com os dedos, né? O que ele está mostrando? O cara não está entendendo. Claro que está entendendo. No dia a dia ele explica isso aí. Sim. Ele fala isso com o jogador, entendeu? Então, às vezes, não está entendendo lá em cima, o torcedor... E dependendo da movimentação do adversário no campo, exatamente, você vai movimentando ali as linhas. Numa movimentação que eu faço assim, ele já sabe. Que é uma linha de 5, uma linha de 4. Se eu fizer o contrário, eu mando o recado. Eu faço a linha aqui, você vem aqui, você quer... Faço do jeito que eu quiser. Teve eu não lembro agora qual que é o jogador nem o time, que jogou contra o Flamengo do Jorge Jesus, e aí falou que não conseguia entender o que eles falavam em campo, porque eles falavam só em código. Então, lógico, além dessa parte das nomenclaturas mudarem, provavelmente também eles criavam um código deles ali interno para ir falando. É legal isso de pegar e colocar palavras diferentes para a pessoa já saber o que está sendo falado? Ou pode confundir muito a galera? Esse jogador aí foi um time pequeno lá do Rio de Janeiro. Eu não lembro agora entendeu qual que é. Então não preciso falar nada. Porque se o cara falar desse código que o Flamengo falou, se eu estiver jogando, eu já sei o que eles estão falando. Porque eu sei onde ele vai entrar. Você entendeu? Sim. Então isso não existe. Estou falando de linha, entra na linha 3, entra na linha 2, entra na linha 4. Então, o treinador está treinando, aqui é a linha 4, aqui é a linha 3, aqui é a linha 2, aqui é a linha 1, entendeu como é que é? Faz o que você quiser, entendeu? Ora, o português que eu saiba fala português, não falava esse código aí, não. Mas, às vezes tem alguma situação, mas o jogador foi mal. Eles perderam de 4, né? Sim, 5, tomaram um vareio, foi um vareio. Eu vi essa entrevista aí, e ele falou, eu falei, caramba, porque dependendo do time, se você não tá muito bem treinado, você vai falando um monte de código também, os próprios jogadores do time não sabem o que tá acontecendo ali. Mas realmente, às vezes nem era um código tão, diferente, eram algumas coisas que eles falavam que Vê se você viu algum jogador de time grande falar isso. Não fala, ele sabe, pode fazer o que você quiser, eu sei onde você vai entrar, onde não vai entrar. Estou treinado para fechar esse espaço aí e tal, a gente sabe. Cuidado, porque o analista do sistema dá isso aí para gente. Certo. Entendeu? Cabe você, treinador, quando está com o seu jogador, você
Você dá liberdade para ele mostrar, mas é você comentar. Uhum. Entendeu? É você que vai fazer a preleção, você que vai treinar, você que vai ver todas as coisas, situações. Perfeito. Entendeu? Por isso, quando vai bater pênalti, o cara ele tem que 4, 5 pênaltis, tem que precisar de decisão de pênalti. Pô, o jogador que vai bater ele tem que entrar na cabeça do goleiro. Uhum. Por quê? Porque o companheiro dele veio e bateu no canto. Uhum. E aí, bato lá ou bato cá? Ou bato no meio? Sim. É o teu treinamento. Entendeu? Então o teu treinamento vai mostrar o que você tem que fazer. Agora, você tem que estudar o goleiro, porque ele está te estudando. Sim. Ele vai bater no mesmo canto. E tem treinador que manda o goleiro, vai sempre no mesmo canto, vai sempre no mesmo canto. Um vai bater lá, é o que você pega. Você pega, algum você pega. Aí tem aquela lá do Muralha, que ele pulou todos, nenhum foi pro canto. Entendeu? Aí os caras, pô, eu não acerto um gol, mas ele é obrigado a acertar os méritos de quem bate. Sim. Né? A prerrogativa é sempre do quem batedor, né? Uhum. É difícil, agora, na hora uma decisão, você bater um pênalti, o gol fica desse tamanhozinho. Sim. Né? O goleiro fica... Não, tá maluco. E com relação aqui aos times da cidade, o que você acha? Tem alguma coisa para mudar essa realidade que a gente está vivendo atual, dos dois times, um na quarta e outro na terceira, né? E sem uma previsão muito grande de subida, tem alguma coisa que você acredita que possa ser feito, até mesmo pelos torcedores, pela sociedade em geral, para a gente ter um time de ponta, ou pelo menos que seja melhor do que está acontecendo agora? É preciso mudar muita coisa, né? Na América a gente vê uma disputa ininterrupta ali, sempre brigando, sempre discutindo. Entra campeonato horríveis, não ganha um jogo, entendeu? Entra no esquema de loteria, as coisas que a gente fica sabendo. E é lamentável, porque quem está lá é amigo da gente, entendeu? E a gente quer ver uma América forte, como que a gente quer ver um Rio Preto forte. Mas aí é só problema, é só briga política, entendeu? Tem que parar com esse negócio de briga política. Futebol é futebol, não é política. Sim. Entendeu? Então nós temos que pensar, quem entra lá, entra para fazer uma gestão boa. Entendeu? Tem medo de passar o bastão, mas todo mundo reclama que dá prejuízo. Mas que dá prejuízo. Se brigam para ficar. Quer ficar lá toda vez. E fica 4, 8, 10, 12 anos, perpetua lá. Entendeu como é que é? E não quer que ninguém molesta. Não sabe passar o bastão, depois você volta. Entendeu? Enfim, mas cria uma gestão boa, faz futebol com seriedade, não entra num campeonato para ser campeão no primeiro ano, forma o campeonato, 1, 2, 3 anos, terceiro ano, vou subir aqui nessa divisão, vou para essa divisão aqui, vou subir nessa divisão em 2 anos e vou chegar na primeira divisão. A hora que eu chegar na primeira divisão eu estou feito. E aí eu vou chegar no campeonato da série D, entendeu? E assim vai, é um processo, não é 1, 2 anos, você não consegue mais, entendeu? O processo é lento, mas tem que ter uma gestão, entendeu? Fazer um suporte financeiro ideal, entendeu? Não pode faltar. Agora, parece que o futebol pode atrasar, se pagar em dia, parece que é coisa do outro mundo. Não, é uma profissão como outra qualquer. Porque você tira aí, não chega a 1% de quem ganha muito dinheiro. O resto, 99%, vamos por 95%, 4% ganha mais ou menos, 94% ganha um salário mínimo. Ninguém vê, ninguém lembra quem está aqui embaixo. Aí, de repente, o cara sai lá em cima, ele está ganhando 500 mil. Mas quando ele ganhava 500 ou não ganhava, pagava para jogar, ninguém falou nada, ninguém foi lá ajudar. Mérito dele. Sim. Mérito de quem deu oportunidade para ele. Você entendeu? Então, nós temos que ter pensamentos diferentes, ter gestores com ideia mais. E parar com esse negócio de corrupção. Parar com isso aí. Isso é um negócio mais limpo, decente, entendeu? Transparente, né? Transparente. Mostrar o que está acontecendo. O torcedor... Se você faz coisa boa, ele vai. Ele dá a resposta. Até desse jeito que tá, o torcedor ainda tá rindo. Tá rindo. Você vê o Cruzeiro, mas não é possível o Cruzeiro ter uma dívida daquela. Sim. Entendeu como é que é? Então, essa que é a gestão. Entendeu? A gente, às vezes, fala assim, mas é assim que tem que funcionar. Tem que ter um negócio e trabalhar o ano todo. Trabalha equipe de base, cria jogadores para você vender jogadores. Não, tá um negócio, só querem fazer jogador e os pais têm que pagar. Está na hora dos dois clubes tomarem consciência de que as coisas, o futebol, ele tem que ser mais transparente, entendeu? E não querer ser dono do clube. Porque ver o Novo Horizontino, ver o Mirassol, aqui do lado, os dois, o Novo Horizontino está na Série B já. É gigante. Exatamente. Uma cidade de 40 mil habitantes. E a gente aqui com 500... Mirassol, mesma coisa. Está na Série C. Sim. Né? Já há quantos anos veio o Mirassol?
Mirassol vendeu o jogador para São Paulo, o que ele fez com o dinheiro? Fez o CT. Sim. Vai lá ver o CT espetacular que ele tem. O Novo Horizontino já tem um CT desde lá dos anos 80, já quando era o Biasi lá que estava vivo. Já tinha aquele CT e está lá. CT, o estádio, bonito. Vai no Mirassol, tudo bonito, entendeu como é que é? Rio Preto tem todas as condições, a América tem todas as condições. 2 baita estádios que tem aqui para fazer tudo. Faz essa coisa decente, coisa bonita, entendeu? E põe o jogador lá e trabalha. Põe pessoa séria lá, faz o suporte financeiro que o resultado vem. Demora um pouco, mas vem. Quando vem, vem bastante. Sim. Queria te pedir desculpa de não ter aprofundado tanto na parte do técnico, porque pelo tempo mesmo, mas depois a gente marca uma nova conversa só para falar da parte técnica, que também tem muito time, né, que já passou muitos anos aí, acho que desde 91. Desde 91. Desde 91, tá? Então 20 anos aí na parte de técnico, então tem muita história. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você volte aí qualquer dia pra gente conversar mais. Eu que agradeço, né? Foi bacana o papo e falar de mim como jogador de futebol, eu costumo dizer que é chovendo molhado, mas é prazeroso, é gratificante, é a história. E nem muito para cima, nem muito para baixo, entendeu? É ali coisa assim. Só não pode me cutucar. Se me cutucar, mexeu com a fera, aí eu vou falar o que tem que ser falado. Mas nesse nível aqui é muito legal, foi gratificante, bacana, estou à disposição quando precisar e der tempo, né? Porque agora eu já estou vazando de novo. Tá indo para lá, boa sorte, né? Novamente, vou estar acompanhando. Eu posso fazer um grande trabalho também no Capital, que é uma grande equipe do futebol brasileiro. Valeu, galera. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, que curtiram conosco. Não se esqueça de deixar o joinha, curtir o canal, se inscrever. É muito importante pra gente que tá começando agora. Estamos muito satisfeitos com esse primeiro episódio e muitos virão. Se tiver qualquer sugestão, deixa nos comentários, vai ajudar muito a gente, tá bom? Valeu!